Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós estamos encerrando, essa é a última aula, e ela tem como tema: a igreja pertence ao Espírito Santo. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre isso. E para desenvolver essa aula hoje, está comigo aqui o Leandro, que é o presbítero da nossa igreja, e o Éder, que é um evangelista também do nosso ministério. Você sabia que a igreja, ela pertence ao Espírito Santo? A igreja que nós chamamos de instituição ou de ajuntamento, ela não pertence a um homem, ainda que o Senhor levanta, capacita, unge e coloca à frente uma pessoa para conduzir a obra dele. Mas nós precisamos entender que essa igreja, ela tem que ser totalmente dirigida pelo Espírito Santo. E ao falar sobre isso, nós não anulamos a pessoa, a figura humana que está à frente dessa igreja. Mas essa pessoa, ela precisa ser inspirada pelo Espírito Santo, ser conduzida pelo Espírito Santo, saber o que o Espírito Santo deseja para a vida de todos aqueles que estão ali naquela congregação, naquela igreja, como ele deve agir, como ele deve decidir, como ele deve aconselhar, como ele deve ministrar e assim sucessivamente. Por isso, estamos falando sobre esse tema, que ele é muito importante, o Espírito Santo como dirigente da igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Nossa aula de hoje, o texto base está em Atos capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Percebemos aqui que o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta para esse homem chamado Ananias, porque ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração, roubasse o seu coração, contaminasse o seu coração. E da mesma forma ele continua dizendo: porque você mentiu ao Espírito. Você percebe que o apóstolo não diz: por que você está mentindo para mim? Ele poderia ter falado isso, mas ele ressalta a pessoa do Espírito, que é muito importante a gente entender sobre isso, que quando nós mentimos para aquele que está à frente da obra do Senhor, aquele que tem a incumbência, uma autoridade de governar, de liderar, a pessoa precisa entender que o Espírito Santo se faz presente na vida dessa pessoa e está agindo, conduzindo através da vida dessa pessoa. Então, por isso que o apóstolo Pedro, ele vai e pergunta, ele faz essa pergunta para Ananias: por que você mentiu ao Espírito Santo? Eu e você devemos tomar cuidado com relação a isso, tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando e da forma que nós estamos fazendo. Porque se o Espírito Santo, ele é o dirigente da igreja, se de fato ele é que dirige a igreja, nós precisamos ter temor diante do Senhor, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, em tudo aquilo que nós estamos entregando nesta igreja, para esta igreja. Vamos entender sobre o significado da palavra dirigente? Que ou quem dirige, governante, gestor, condutor, que dá direcionamentos. É isso que o Espírito Santo, ele é e ele faz, e ele precisa fazer. Mas para isso, quem está à frente dessa igreja, pastoreando, governando essa igreja, conduzindo essa igreja, precisa permitir que ele faça isso, que ele dê as direções, que ele trabalhe através da vida dessa pessoa. Porque o Espírito Santo era o dirigente da igreja, então essa igreja conseguia fluir 100% na direção do Espírito. Talvez você esteja aí em casa se perguntando, ou talvez um dia você já se perguntou: por que nos dias de hoje não acontecem da forma como acontecia em Atos dos Apóstolos? E essa já é a resposta.
Porque o Espírito Santo agia através deles 100%. O Espírito Santo tinha total liberdade para agir através dos apóstolos, através da igreja. E nós precisamos resgatar isso nos dias de hoje. Nós precisamos vivenciar isso. Nós somos a igreja que esperamos a volta de Jesus e trabalhamos para vivenciar essa volta nesse tempo, nesta geração. E nós precisamos voltar a colocar o Espírito Santo no lugar devido, no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Vejamos alguns pontos importantes que nós estamos aqui ministrando essa aula, que se faz necessário para que possamos entender melhor um pouco sobre o texto que nós lemos, sobre a pessoa do Espírito Santo como dirigente da igreja. Número 1, as pessoas eram escolhidas, separadas pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho e para o avanço da obra. Isso é importante a gente entender. Nós vamos ler em Atos capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Através dessa leitura, nós percebemos que Saulo e Barnabé, eles foram separados pelo Espírito. Separados para quê? Fazer que obra? Realizar o que em função da igreja? Eles foram separados para a pregação do Evangelho e para a salvação de vidas, para o avanço do Evangelho e para o avanço do crescimento da igreja, porque essa era a proposta do Espírito Santo. O segundo ponto importante que precisamos entender aqui nessa aula: as pregações eram cheias do Espírito, porque eles eram cheios do Espírito. E o texto que nós vamos ler agora está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 17. Acompanhe essa leitura com a gente. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Homens cheios do Espírito Santo geram pregações cheias do Espírito Santo. E eu acredito que isso precisa acontecer nos nossos dias. Assim como aconteceu tanto no início, no dia de Pentecostes, como em toda a trajetória da vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos. Isso precisa também acontecer nos nossos dias. O terceiro ponto, para a gente entender melhor sobre essa questão do Espírito Santo ser o dirigente da igreja, diz o seguinte: o Espírito Santo dava a eles não só uma vivência, mas o privilégio da manifestação sobrenatural. Infelizmente, nos dias de hoje, nós queremos vivenciar, simplesmente vivenciar, e não manifestar através das nossas vidas aquilo que o Espírito Santo está derramando sobre nós. O texto bíblico que está em Atos capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, nos nossos ajuntamentos como igreja, o lugar treme? Mas eu não estou falando do lugar tremer porque nós estamos cheios do Espírito
na manifestação do Espírito, falando em línguas, pulando, manifestando de uma forma aquilo que nós temos, que é do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, o texto bíblico diz o seguinte: o lugar tremeu. Houve uma manifestação no lugar, num ambiente, muito mais do que na vida das pessoas. A manifestação do Espírito Santo foi no lugar aonde eles estavam. Houve um abalo. Será que essas manifestações que as pessoas possam vivenciar têm acontecido no nosso meio através das nossas vidas? É uma pergunta para se pensar. Precisamos viver, mas precisamos também manifestar aquilo que é o sobrenatural do Espírito Santo. O quarto ponto diz o seguinte: as curas eram conduzidas pelo Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, mas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Olha que coisa tremenda. Essas curas, essas manifestações, elas não aconteciam dentro de uma sinagoga, em um espaço alugado pelos apóstolos. Elas aconteciam em todos os lugares. Pedro passando, o Espírito Santo projetou uma sombra através do corpo do apóstolo Pedro, e essa sombra, ao tocar nas pessoas, as pessoas eram curadas, libertas. Por que será que isso não acontece através das nossas vidas? Será que Deus não é o mesmo? Não opera mais da mesma forma? O Espírito Santo já não é mais o mesmo? Lógico que ele é. Lógico que Deus, ele continua sendo o mesmo. A palavra nos ensina que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós limitamos o poder de Deus, limitamos o agir do Espírito Santo através das nossas vidas. Durante esse tempo entraram muitas coisas na igreja, e isso foi apagando o fogo do Espírito, isso foi esfriando o agir do Espírito Santo, como de fato ele deve agir, como de fato ele deve se manifestar. A manifestação do Espírito Santo ficou exclusiva para um grupo específico que se reúne em um determinado dia e em um determinado horário. E nós precisamos entender que aonde quer que estejamos, o Espírito Santo, ele deseja se revelar, ele deseja se manifestar através das nossas vidas para curar, restaurar, libertar, salvar as pessoas que ele tem plano para isso. O quinto ponto diz o seguinte: as concentrações eram dirigidas pelo Espírito Santo. Não era nada agendado como nós fazemos nos dias de hoje. Hoje nós agendamos e nós determinamos o dia que haverá um momento do agir do Espírito, que haverá um avivamento. E na história da igreja, isso nunca aconteceu. Não era nada agendado pela igreja, pelos apóstolos, era tudo agendado pelo Espírito Santo, era tudo conduzido pelo Espírito Santo. As pessoas sabiam onde os apóstolos estavam e por isso elas iam até a eles. Havia uma necessidade de cura, havia uma necessidade de libertação, então eles sabiam onde poderiam encontrar esses homens. E nos dias de hoje, será que as pessoas sabem aonde encontrar uma solução, uma resposta para os seus problemas? Onde estão os apóstolos desse tempo? Onde está a igreja? Qual o local? Mas eu não estou falando simplesmente de um prédio, eu não estou falando de um lugar específico. Eu estou falando sobre as pessoas que representam a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Por onde elas estão andando? O que elas estão fazendo?
Será que nós estamos 100% a serviço do reino de Deus, disponíveis para o Espírito Santo de Deus agir em qualquer hora da nossa vida? O texto que nós vamos ler agora está em Atos capítulo 5, versículo 16, para que possamos entender melhor sobre isso. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Sabemos que doentes e pessoas com um envolvimento maligno, nós temos em todos os ambientes, em todos os lugares. Mas a pergunta é, essas pessoas que estão doentes, tanto no seu físico como na sua alma, elas têm sido curadas quando se aproximam de alguém que tem o Espírito Santo? Seja na faculdade, na escola, no trabalho, num ônibus, na rua onde mora, em um comércio. Essas pessoas têm sido curadas? Ou elas têm sido chamadas de tempo em tempo para ir em uma igreja e para receber uma oração específica de uma única pessoa? Nós sabemos que todos nós que temos o Espírito de Deus, podemos ser usados pelo Espírito Santo para libertar as pessoas, para curar as pessoas. O sexto ponto diz o seguinte: os ensinamentos eram conduzidos pelo Espírito e por isso eles tinham uma grande colheita. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 39. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e eunuco desceram à água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Essa foi uma grande colheita, ainda que você possa pensar como uma grande colheita em algo numérico, grandioso. Mas todas as pessoas, todas as vidas têm uma importância para o Senhor. Ela tem um valor para o Senhor. E esse homem, ele não era qualquer homem. Ele pertencia a um reinado. Ele era servo de uma rainha, alguém influente no seu reino. E o Espírito Santo tinha uma obra na vida dele. O que o Espírito Santo fez depois, através da vida deles, nós não sabemos. A Bíblia não nos declara, não fala sobre isso. Mas o importante é aquilo que aconteceu na vida dele. E ao ouvir a pregação cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, ele foi tocado. Houve um desejo no coração dele para nascer de novo. Ele sabia que era necessário que ele se tornasse uma nova criatura. Então Felipe pergunta para ele: você crê? E ele responde: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Só quem poderia revelar isso a esse homem, ao eunuco, era o próprio Espírito Santo. Então nós vemos uma passagem aqui rica do agir do Espírito Santo. Então eles param a carruagem, eles descem, ele é batizado, ele sai dali daquele lugar cheio da presença do Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, uma nova criatura, segue o seu caminho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez muitas coisas através da vida desse homem. Isso foi uma grande colheita. E aí eu te pergunto, será que isso tem acontecido nos nossos dias? Quando nós saímos para pregar o Evangelho, para fazer uma evangelização, as pessoas entregam as suas vidas para Jesus e automaticamente nasce um desejo no coração delas de serem batizadas nas águas, demonstrando assim publicamente a sua conversão, o seu novo nascimento. Eu creio que isso pode acontecer. Eu creio que isso deve acontecer. Mas como igreja, precisamos voltar ao início de tudo. Qual é esse início? É a essência
do lugar que jamais a igreja deveria ter saído, da presença, de ser dirigida totalmente pelo Espírito Santo, 100% dependente do Espírito Santo, 100% sabendo que toda a obra seria e será realizada através do Espírito. O sétimo ponto diz o seguinte, que haviam sinais miraculosos, prodígios e maravilhas através da vida dos apóstolos. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Sinais, prodígios e maravilhas, em todo o tempo, todos os dias, toda hora acontecia isso. Precisamos resgatar isso. Nós nos deparamos com pessoas em todo o tempo, cheias de problemas e necessidades. Mas o que parece é que esse Evangelho, esse Espírito Santo, que sempre estamos falando que estamos cheios dele, que fomos cheios no culto do Espírito Santo, impactados pelo Espírito Santo, parece que ele funciona só para um mover específico, simplesmente para um grupo específico, para uma hora específica, um dia específico. E isso não deve acontecer, não pode acontecer. Em todo o tempo o Senhor quer salvar, quer libertar, quer restaurar alguém. E eu e você, nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa nos usar. E o que tem que acontecer? Que saia o medo, a vergonha, a timidez, e que possamos nos entregar literalmente a serviço do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Qual foi o ponto de partida para tudo isso? Havia uma ordem, havia uma palavra de Jesus, havia algo sobre a vida desses homens. Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A questão, o segredo não era o local, mas sim a obediência. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Muitos ficaram em Jerusalém, mas não esperaram a descida do Espírito Santo e foram embora. Deixaram de experimentar aquilo que eles vivenciariam, mudariam completamente a vida deles. Muitos saíram, desistiram, mas 120 ficaram. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram impactados do Espírito Santo. Não simplesmente para falar em línguas, para pular, para dançar, para festejar, para se alegrar, porque tinham recebido o Espírito Santo, mas para cumprir um propósito. E é isso que precisa acontecer em nossas vidas nos dias de hoje. Precisamos entender que nós temos o Espírito de Deus para que possamos cumprir um propósito que o próprio Deus designou sobre as nossas vidas. Somos a igreja do Deus vivo, somos a igreja do Deus Todo-Poderoso e precisamos manifestar esse poder através do Espírito Santo aqui na terra. O que precisamos fazer como igreja nos dias de hoje para que o Espírito Santo tome a direção por completo das nossas vidas e através das nossas vidas? É aquilo que está escrito em Gálatas 5, versículo 25. Diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acorde no Espírito, ande no Espírito, coma, trabalhe, estude, 100% vestido pelo Espírito de Deus. E permita que Ele use a sua vida, aonde quer que você esteja. Se assim você fizer, o Espírito Santo terá controle total na sua vida e através da sua vida. E você vai experimentar coisas extraordinárias, seja onde você estiver, no trem, num ônibus, trabalhando, as pessoas se achegando a você, contando a você um problema, uma situação,
E não só pedindo oração e você dizendo, eu vou orar, quando eu for no culto, eu oro pela sua vida, ou você chamando a pessoa para uma campanha, um ajuntamento específico, mas de imediato você orando, ou estendendo as mãos, ou fazendo uma declaração, e essas pessoas vivenciando aquilo que o Senhor deseja para a vida delas. Isso é possível, creia, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito de Deus. Precisamos entregar novamente a direção para o Espírito Santo. Precisamos levar as pessoas a conhecer ao Espírito Santo, mas para isso nós precisamos apresentá-lo. Precisamos levar novamente as pessoas a uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Precisamos levar as pessoas a buscarem o fruto do Espírito. Precisamos levar as pessoas a buscarem os dons do Espírito. Precisamos fazer com que as pessoas saibam que o dirigente da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz o culto, quem decide sobre os louvores e sobre a pregação. Espero que com esse material tenhamos te ajudado a compreender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E o meu desejo, a minha oração é que você cresça em graça, em conhecimento, em todo o tempo, diante de Deus e diante dos homens, realizando aquilo que o Senhor deseja na sua vida e através da sua vida. Queremos orar por você e pedir ao Senhor que Ele possa te usar, se assim você deseja. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecendo ao Senhor por este momento de ensinamento, Pai, em que nós tivemos, aonde, Senhor, o Senhor falou ao nosso coração, eu creio, falou ao coração de cada um, Pai, dando-nos, Pai, cada vez mais entendimento a respeito do Senhor Espírito Santo. Por isso, nesta hora eu oro e apresento ao Senhor a cada um que irá, Senhor, assistir essas aulas, que irá, Senhor, aprender cada vez mais e mais com a Tua presença, irá aprender cada vez mais e mais com os Seus ensinamentos. Em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo seja aquele que conduz as nossas vidas, que conduz a nossa casa, que conduz a nossa igreja, que conduz o nosso ministério. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por este período, por este momento de entendimento, de sabedoria, de compreensão, na qual o Senhor está nos dando, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento e te louvo por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.